Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai ver sobre posições relativas de uma reta e uma circunferência. Vamos lá conhecer? Olha só, primeiro eu tenho aqui para a gente a definição de circunferência. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano, que distam igualmente de um ponto fixo desse plano. Olha só. Vamos trazer aqui um desenho de uma circunferência e aqui eu passei várias retas, né? Todas elas com um R em cada uma delas. E no centro dela tem um ponto O, que é conhecido como o centro da circunferência. De acordo com a definição, essas retas elas estão todas à mesma distância, como ele fala aqui, né? Elas distam igualmente de um ponto fixo desse plano até aqui a parte da circunferência, elas são a mesma distância. Então, se a gente tem uma figura que a partir do seu centro, todas as retas, quando tocam lá na sua parte de fora, né, aqui chegando na borda da circunferência, e essas retas têm a mesma distância, então a gente está falando aí de uma circunferência. E olha só, como a gente tinha falado, esse ponto fixo é chamado centro da circunferência, ponto O. A distância constante é o comprimento do raio, indicado por R, né? Então, essa distância constante é também conhecida como o raio da circunferência. Observe. Na figura a seguir, alguns elementos de uma circunferência. Temos aqui o primeiro elemento, que é a corda. O que seria essa corda? Segmentos de reta que ligam dois pontos distintos de sua borda, né? Então, se a gente tiver várias retas que passa por essa circunferência, por exemplo, ó, essa daqui que eu acabei de fazer, ela é uma corda. Essa aqui também é uma corda. Se passar pelo centro, também é uma corda, né? Seria a maior corda da circunferência, que é também conhecida como diâmetro. Tranquilo? A gente vai já falar sobre o diâmetro também. Então, olha só, o diâmetro, uma corda da circunferência que contém o centro, ou seja, ela vai ser uma corda, mas ela tem que passar pelo centro. Se isso acontecer, a gente vai ter o diâmetro. E o raio? Distância entre a borda do círculo e seu centro. Então, qualquer reta que ela saia aqui do centro até a borda, ela é chamada de raio, né? Olha só, aqui eu posso ter outro raio, posso ter vários raios aqui. E você deve ter observado também que a gente tem uma relação do diâmetro da circunferência com um raio, porque daqui até aqui é um raio e daqui até aqui é outro raio. Então eu posso dizer que o diâmetro D, ele vai ser igual a 2 vezes o valor de um raio. A gente tem essa relação aqui na circunferência. Tranquilo? Olha só. Observe nas figuras a seguir as posições que uma reta pode ocupar em relação a uma circunferência. Então a gente tem aqui nesse desenho uma reta secante. E o que é que a gente tem a falar sobre essa reta secante? A reta S, chamamos aqui ela de reta S, corta a circunferência em dois pontos distintos. Aqui ele colocou o ponto A e o ponto B. Nesse caso, S é chamada reta secante à circunferência. Note que a distância D do centro à reta S, essa distânciazinha, distância D, que está batendo lá no ponto M, ela é menor que o comprimento do raio. Ou seja, essa distância ela vai ser menor que o comprimento do raio. A gente consegue observar isso, né? Já que o raio seria essa distância total, né? E já que ela só vai até aqui, o ponto M, então a reta secante, essa distância do centro até ela, sempre vai ser menor que o raio. E também observar que sempre ela tem que tocar a circunferência em dois pontos. Por exemplo, vou passar aqui uma outra reta secante. Olha só, passei aqui uma outra reta secante, tocou nesse ponto aqui da circunferência e tocou nesse ponto da circunferência também. E a distância dela até o centro é menor que o raio, né? Você pode estar pensando que se eu passar ela aqui, né, mas aqui a gente vai ver que ela vai tocar em um único ponto, né? E a distância pode ser que seja igual ao raio. Esse aí é um outro tipo de reta que a gente vai ver daqui
a pouco. Mas, por enquanto, vamos ficar aí com a definição da reta secante. Olha só, agora a gente tem a reta tangente. Qual que seria essa reta tangente? A reta S tem apenas um ponto em comum com a circunferência, o ponto T, né? Ele já deixou aqui esse ponto, ó, olha só, o ponto T aí, que é chamado ponto de tangência. Nesse caso, S é chamada reta tangente à circunferência. Note que a distância D do centro à reta S é igual ao comprimento do raio, ou seja, essa distância agora ela é igual ao comprimento do raio. Então, para ser uma reta tangente, temos que ter esses elementos. Ela vai ter que tocar em um único ponto da circunferência. Essa aqui passou em 2 pontos, né? Mas tem que tocar em um único ponto da circunferência. Vamos dizer que tocou somente nesse ponto aqui. E essa distância ela é igual ao raio. Essas daqui são as características para que uma reta seja tangente, né? E outra característica é que quando acontece isso, aqui vão formar ângulos de 90 graus. Tranquilo? Olha só, a outra reta que a gente tem aqui, ela é uma reta externa. E a reta S e a circunferência não tem ponto em comum. Lógico, porque ela está fora da circunferência. Nesse caso, a reta S é uma reta externa à circunferência. Note que a distância D do centro à reta S é maior que o comprimento R do raio. Ou seja, essa distância do centro, a distância que a gente tem aqui, ó, do centro até onde ela toca a reta, ela é maior que o raio. Simples, né? Porque o raio ele só vai até essa parte aqui da circunferência. Então, quando tiver isso, é uma reta externa à circunferência. Vamos ver algumas propriedades da reta tangente. A primeira propriedade. Na figura, vemos uma circunferência de centro O e uma reta T tangente a essa circunferência. A menor distância do ponto O à reta T é o segmento OT, né, que seria essa parte do raio. Como T pertence à circunferência, OT representa um raio dessa circunferência. Qualquer reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto de tangência. O que ele quis dizer com isso? Olha só, perpendicular ao raio quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus, como a gente está vendo aqui. E uma inscrição matemática, né, uma escrita matemática para isso, nós podemos escrever assim, como T é perpendicular à reta OT. Tranquilo? Vamos ver aqui a segunda propriedade. A figura nos mostra 2 segmentos, PA e PB. Olha só, PA, o segmento de cima, e PB, o segmento de baixo. Tangentes à circunferência. Tangentes à circunferência porque eles tocam em apenas um ponto. E aí, ele já deixou para a gente a primeira propriedade implícita aqui, ó, o raio formando um ângulo de 90 graus. O raio formando um ângulo de 90 graus. E o que é que a gente pode concluir dessa segunda propriedade? Se um ponto P exterior à circunferência, traçamos os segmentos PA e PB, tangentes à circunferência, tocando em um ponto da circunferência, os pontos A e B, então, os segmentos PA e PB são congruentes. Quer dizer o quê? Que as distâncias PA e PB são iguais. Essa é a segunda propriedade. Vamos aqui para um exemplo. A reta T é secante a uma circunferência de centro O e 10 centímetros de raio indicado por D. A distância do ponto O à reta T. Qual é o maior valor inteiro que D pode assumir? Olha só. Se a circunferência ela tem um raio de 10, isso significa que essa distância até aqui é 10 centímetros. E ele perguntou para a gente qual é a maior distância possível, certo? Mais um valor inteiro, pertencendo ao conjunto dos números inteiros, que essa reta pode assumir. Olha só, se o raio é 10, essa reta ela pode chegar aqui até próximo da borda, na questão dos 9 centímetros, né? Não pode ser 10, porque aí ela estaria pertencendo à circunferência, mas tocando somente em um ponto e não sendo mais uma reta secante,
que toca em dois pontos. Seria, assim, uma reta tangente que toca em um único ponto. Então, para um valor inteiro, o máximo que a gente pode colocar essa reta, para ela continuar sendo secante, é de 9 centímetros, já que o raio é 10, então o valor inteiro menor que 10 seria 9. Se o raio fosse 20, então o valor inteiro seria 19. Se o raio fosse 100, o valor inteiro seria, isso mesmo, 99 centímetros. Tranquilo? Olha só, vamos ver mais um exemplo. Na figura, a reta R, olha só a reta R, passando lá embaixo, é tangente à circunferência. Tangente porque ela toca somente nesse ponto A. Determine em grau as medidas x e y. Olha só, aqui podemos aplicar, logo para descobrir o valor do x, a primeira propriedade da reta tangente, que ele fala o quê? Que o raio, quando ele vai de encontro com essa reta tangente, formamos aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu já posso dizer que x é igual a 90 graus. Agora, eu preciso descobrir o valor do y. Olha só, se você ver bem, esse triângulo OAR, ele formou um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho aqui 30 mais 90, que é o x, vai dar o quê? 120. 120 para 180, falta 60 graus, certo? Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ele é de 60. E eu sabendo esse ângulo, eu consigo dizer qual é o valor do ângulo y, porque eles são opostos pelo vértice. Quando o ângulo ele é oposto pelo vértice, ele é igual. Então, quer dizer que esse 60 é o mesmo y e, portanto, y é igual a 60 graus. E a gente acabou de responder esse exemplo 2. X vale 90 e y vale 60 graus. Certinho? Vamos aqui para mais um exemplo. Na figura, a medida do segmento PA, olha só, lá em cima, PA, é expressa por x. Então, eu vou logo marcar aqui que esse segmento é expresso por x. E a medida do segmento AB, descendo aqui, é expressa por y. Qual é o polinômio que expressa o perímetro do triângulo PAB? Formou um triângulo e ele quer o polinômio que expressa o perímetro do triângulo. Quando ele fala polinômio, é uma expressão, né? Uma expressão usando polinômios que representa o perímetro desse triângulo. Lembrando que o perímetro de uma figura é a soma de todos os seus lados. Então, eu vou ter que somar o lado PA com o lado AB e com o lado PB. Só que eu não tenho o lado PB. Mas olha só, esses segmentos de reta, eles são segmentos de retas que tocam uma circunferência em um único ponto, aqui no ponto A e aqui no ponto B. E nós sabemos que existe uma propriedade, a segunda propriedade, que fala que se o segmento PA ele toca em um único ponto e o segmento PB, né, ambos saindo de P, toca em um único ponto, isso quer dizer o quê? Que PA ele é igual a PB. Então, quer dizer que PB também vale x. Agora, eu já tenho todos os valores, posso somar todos eles. Seria x mais y. Eu posso aqui somar x mais x é 2x. 2x mais y. Esse seria o polinômio que expressa o perímetro desse triângulo. Tranquilo? Olha só, né? Aqui ficou em cima do gabarito, mas a gente apaga aqui, né, a resposta 2x mais y da maneira que a gente tinha pensado, certinho? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!